contatos, vai ter até chamar a gente, depois começa a entrar na Quando fizer assim, pode começar a falar. Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui no Chile, em missão oficial, e como já anunciamos, é a nossa terceira live. Apenas mudamos o horário para 19 horas, não mais 18h30, a pedido exatamente de vocês. Aqui à minha direita, aqui, o General Rego Barros, o nosso porta-voz. General Augusto Heleno, é o ministro, também, né, chefe do Gabinete Nacional. Aqui, o nosso querido aí, subtenente Hélio, deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. E também, a última esquerda aqui, o Wagner Rosário, é o ministro da CGU. Ele está na cota, segundo aqui a imprensa brasileira, na cota dos militares. Por quê? Ele é capitão do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, né, como eu, o Barros, o general aqui, mas é concursado da CGU. Então, obviamente, ele foi ser ministro lá pela sua bagagem de conhecimento para essa área, não por ser militar. Militar apenas agregou um pouco mais, com toda certeza. E ele vai falar daqui a pouco um pouco sobre a vida dele lá, profissional, e dois assuntos muito importantes. Aproveita o momento, também hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Síndrome de Down, né? E não é uma doença. O termo técnico aqui, né, é trissomia do cromossomo 21. Então, por isso, 21 de março, né? 21, cromossomo 21, trissomia 3, 21 do 3. Por isso, escolhido o dia 21 de março como o dia da síndrome de Down. Por coincidência, hoje não é aniversário também? 21 de março. Assim como em memória do querido Ronaldinho. Ronaldinho não. Ayrton Senna e o Ronaldinho Gaúcho também, que nos deu muita alegria na última Copa. Então, todo mundo que me cumprimentou no Facebook, muito obrigado a todos vocês. Realmente, nosso Facebook teve uma aceitação enorme, essa coisa. Eu não vi nenhum comentário negativo ali, e fico muito feliz com isso aí. No dia de ontem, tivemos uma tragédia no mundo, né? Lá em Moçambique, onde um ciclone parece que levou centenas de pessoas à morte, além de destruir grande parte daquele estado. Ligamos ao presidente Felipe Nyusi e nos solidarizamos, né, com a situação deles, colocamos à disposição de imediato, ele reconheceu, agradeceu, disse também ao Rego Barros, tanto quanto longe, porque o Brasil, qualquer ajuda de passar o Atlântico e passar também o continente africano, mas ficou muito sensibilizado com o nosso telefonema. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Quero lembrar ao senhor que nós tivemos missão de paz naquele país na década de 90 do século passado, e foi onde nós iniciamos uma transformação bastante substancial, levando a um profissionalismo extremado das nossas forças de paz. Aliás, temos o nosso general Heleno, que é ícone nas forças de paz, como o primeiro comandante, oficial general comandante da MINUSTA lá no Haiti. Ok. Bem, acabamos de chegar também dos Estados Unidos, foi uma viagem que foi muito proveitosa. Fomos recebidos muito bem pelo governo norte-americano, tive uma reunião reservada com ele, vale lembrar, né, foi eu, o Trump, cada um levou seu intérprete, e mais ninguém entraria. Então o Trump resolveu convidar o meu filho Eduardo, porque ele conhece, né, o filho do Trump também, e resolveu convidá-lo com uma deferência para ele participar daquela reunião onde alguns assuntos reservados foram tratados. A parte da mídia brasileira falou que o Eduardo lá dentro ele estava servindo para desprestigiar o nosso chanceler Ernesto Araújo. Vale lembrar que o chanceler também dos Estados Unidos não estava lá. Então, uma reunião apenas... Estava viajando, inclusive, né? Podia levar o seu imediato, exatamente, falar, né? Então, não tem nada a ver. Levam sempre para um lado da maldade a questão, sempre botando alguma coisa, como se estivesse fazendo alguma coisa de anormal, né? Passando por cima de agenda. E mais ainda, tem que ver com o jornalismo aqui. Parte da mídia, quando no domingo de manhã, numa agenda que havia acertado no dia anterior, fomos visitar a CIA. Na segunda-feira. Já havia acertado no domingo e na segunda-feira fomos visitar a CIA americana. Daí, manchete, algumas empresas do Brasil aí, que nós já estávamos desprestigiando a BIM, visitando a CIA. Antes de visitar a BIM. Não tem nada a ver essa
essa cronologia não tem nenhum fundamento. A ABIN é assessora direta do presidente. O presidente é o cliente principal da ABIN. Então, ele tem a ABIN todo dia próximo a ele, e visitar a ABIN é uma atividade que será muito bem recebida, mas não tem a importância que quiseram dar, porque a ABIN é dele, ele é o grande cliente da ABIN. Em vez da empresa levar para o lado, fui também com o Sérgio Moro presente, foi conversado muita coisa sobre troca de informações, na busca de combater o terrorismo, a lavar dinheiro, o tráfico internacional de drogas, a imprensa leva para esse lado. E, logo à tarde, também a imprensa noticiou que eu sumi pela manhã, acho que foi a Folha, se não me engano, havia sumido, o Eduardo tinha ido às compras e o Moro para a churrascaria. Eu liguei para o Moro, já deu a bronca dele, não me convidou? Tá certo? Agora ele tem direito a almoçar, eu acho que o Moro tem direito a almoçar, onde vai não interessa para ninguém. Alguns resolvem, quando comer um cachorro quente, como já aconteceu comigo, quando eu estive em viagem fora do Brasil, um cachorro quente ou um podrão, né, se tivesse aí fora, seria mais oportuno até para questão de tempo. Mas tudo bem, como regra, a viagem foi espetacular. Assinamos alguns acordos, como por exemplo do Centro de Lançamento de Alcântara. Olha, esse acordo está aí há quase 20 anos, os Estados Unidos tentam fazer um acordo conosco. O que acontecia, na verdade? O governo da esquerda, eles preferiam fazer um acordo com a Ucrânia, porque a Ucrânia estava de bem com a Rússia. Depois tiveram um problema, e esse acordo não foi para frente também com a Ucrânia. Investimos, gastamos mais de R$1 bilhão lá, dinheiro que foi perdido, e agora surgiu a oportunidade, então, de nós fazermos um acordo com os Estados Unidos, e também podemos lá lançar material, né, de outros países, não apenas dos Estados Unidos. Então, o acordo foi perfeito, todas as possíveis problemas foram tirados de lado, e agora dependemos aqui, basicamente, das comissões de relações exteriores da Câmara, né, e também do Senado Federal, para a gente botar em prática, então botar para funcionar a base de Alcântara e passarmos a ganhar dinheiro com isso, além de sempre aproveitarmos uma coisa no tocante à tecnologia. Temos um problema ainda que estamos em via de resolver, a questão da comunidade quilombola. Esse assunto também vem sendo tratado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e nós queremos oferecer aos quilombolas, né, trabalho lá em Alcântara, vão ter como trabalhar lá. Agora, aquela área está superdimensionada, daí problemas aparecem. E alguns já falam até, nós não concordamos com isso, né, e mandar para outro lugar a base de Alcântara, tendo em vista a questão quilombola. Todos nós temos a ganhar com a base funcionando, ou melhor, com o Centro de Lançamento de Alcântara funcionando, os quilombolas, também, o Brasil e o mundo. Então, esse acordo assinado com os Estados Unidos tem tudo para dar certo. Presidente, se o senhor me permitir, tem sido muito questionado uma eventual questão de soberania do nosso país sobre o Centro Espacial de Alcântara, assim como a equipe começou a alcunhar aquela região. Usando uma metáfora, é o seguinte: você tem um apartamento, você aluga o apartamento para alguém. Você é dono do apartamento e a hora que você quiser, você pode pedir à pessoa que alugou o seu apartamento para fazer uma vistoria no apartamento. Então não há absolutamente nenhum tipo de demanda sobre a soberania do Brasil nessa questão. Uma outra ideia também é que nós precisamos aproveitar o momento que existe no âmbito mundial de lançamento de satélites, porque daqui a pouco esse espaço vai estar ocupado e aquele ponto que é excepcional sob o ponto de vista de localização, de custo menor, não vai nos permitir utilizar, ganhar dividendos financeiros ou dividendos tecnológicos. Então, esses acordos de salvaguarda tecnológicos que estiveram sob a mira, sob a ótica nossa e que foram assinados, tratam exatamente disso. Então, é um grande passo que o nosso país faz em direção a se posicionar no âmbito espacial com o Centro Espacial de Alcântara. Bom, outro assunto tratado também lá foi a possibilidade do Brasil integrar um seleto grupo, né, de grande aliado extra-OTAN. O que vem a ser isso aí? Existe a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, onde os países do Atlântico Norte fazem parte desse grupo de autodefesa, ou seja, quando um país porventura for atacado injustamente, os outros países têm aquele ato como agressão a si próprio.
E logo depois, o presidente Trump falou que, mais do que isso, ele quer os colocar na OTAN mesmo. Ele pretende modificar aí o estatuto da OTAN, vai levar a apreciação dos demais parceiros, para que o Brasil entra efetivamente nesse círculo aí da OTAN. E realmente, isso para nós é muito importante e precisamos parar com essa história de tudo que se tenta fazer em termos de acordo, seja comercial, seja acordo científico, seja acordo econômico, com os Estados Unidos sempre parece que nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Isso é uma bobagem, isso aí é complexo de vira-lata. A nossa visita nos Estados Unidos, eu já fiz 3 visitas com o presidente da República aos Estados Unidos em funções diferentes da que eu tenho hoje. É unânime, aqueles que vêm acompanhando essas visitas regularmente, o tratamento que foi dado à delegação brasileira dessa vez foi completamente diferente. Inclusive, foi surpreendente a simpatia, o acolhimento do presidente Trump e também o que se avançou naquilo que foi conversado com os Estados Unidos. Conversas sérias, de assuntos relevantes e que tiveram um tratamento de igual para igual. Então vamos parar com essa história de achar que qualquer coisa que acontece com os Estados Unidos inclui soberania e não sei o quê. Não tem nada disso. Os jornais lá dos Estados Unidos, tivemos acesso no dia seguinte, todos trataram com absoluta isenção essa nossa visita e elogiaram, né, tudo aquilo que nós podemos fazer em comum acordo. Então, além de acordo lá nos Estados Unidos, também parcerias e outras questões foram colocadas à mesa de forma aí verbal para que no futuro possamos tratar melhor desses assuntos que interessam aos nossos povos. Só uma lembrança do meu lado aqui, o Hélio, ele também é titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que não é um voto nosso, é um voto consciente pelo Brasil nessas questões. Outra questão que alguns falaram aqui no Brasil, outros concordaram, é um acordo sobre isenção de visto. Não existe a reciprocidade. Então, no primeiro momento, abrimos sim para que o americano possa, em viagem de negócio ou de turismo, a isenção de visto. Houve uma crítica para a imprensa que deixaríamos de arrecadar nessa questão de visto 60 milhões de reais por ano. Só que, com toda certeza, né, como o fluxo de gente será muito grande aqui, com toda certeza, dada a isenção de visto para turismo e negócio, eles vão deixar bilhões aqui dentro que supera em muito esses 60 milhões que porventura estaremos perdendo aí na isenção de visto. E o presidente Trump depois sinalizou da possibilidade para alguns grupos de brasileiros começar a abrir também a isenção de visto. Então, no primeiro momento, eu entendo que é muito bem-vindo esse acordo sobre isenção de visto aí. Eu acho que encerramos os Estados Unidos aqui, João. Encerramos. Essa questão do visto é outra coisa que é bastante clara. Há países que nos interessam em termos de isenção de visto porque trarão um fluxo de turismo e o presidente tem dito desde a campanha, o turismo é necessária e obrigatoriamente uma fonte de renda inesgotável. Alguns países do mundo praticamente vivem do turismo. França, Espanha, República Dominicana. Então, é inconcebível que um país com as belezas que o Brasil possui, naturais, com o potencial que possui na área turística, que nós não tenhamos atitudes para melhorar a situação do turismo. E o presidente sempre acrescenta que nós precisamos urgentemente melhorar a nossa segurança pública até para poder atrair o turista. Nós estamos fazendo a mesma coisa com a Austrália, Canadá e Japão. Vai ter gente no Brasil, aqueles tradicionais, aqueles esquerdóides de sempre, né, que vai criticar, que deviam exigir a contrapartida. Bem, não penso dessa maneira e as pessoas vão entender que tem uma visão de que dessa forma nós podemos evoluir, penso de maneira diferente e nós estamos juntos nessa empreitada aqui que acredito que vai ser muito útil para o Brasil. Eu nunca vi nenhum americano querer vir trabalhar no Brasil em troca de garantia trabalhista. Eu nunca vi isso. Então, sei que tem gente importante da política que está me assistindo aí agora há pouco. Agora, os brasileiros preferem ir para lá, né, sem qualquer garantia, sem qualquer CLT, trabalhar lá. E lá eles conseguem ser mais felizes do que aqui, tem mais segurança e tudo mais do que aqui. Então, devemos aproximar, sim, de países que têm semelhança para conosco. Lógico, se o outro candidato tivesse ganho, em vez de ir para os Estados Unidos, com toda certeza estaria agora na Venezuela conversando com o Maduro. Prosseguindo, então, temos um decreto
assinado há pouco aqui sobre normas para contratar aí os comissionados. Nós acabamos por decreto também extinguir 21 mil cargos, né? O compromisso era 20 mil, foram 21 mil. E aqui do meu lado o Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, que vai falar sobre esse decreto aqui para contratar comissionados, aquele famoso pessoal cargo de confiança lá em Brasília. Bem, presidente, essa semana o presidente assinou o decreto 9727, é um decreto que traz critérios mínimos para ocupação de cargos na administração pública, é um decreto que ele tem um viés muito importante no país, tanto de prevenção da corrupção, quanto de melhoria da gestão pública. Basicamente, o decreto ele traz critérios vinculados a aspectos mais morais, aspectos do passado dessa pessoa. Então, a pessoa não pode estar envolvida em qualquer dos casos previstos na lei da ficha limpa, precisa ter uma reputação ilibada, esses são os critérios gerais, e depois nós temos critérios específicos que eles vão aumentando de gradação conforme o aumento do cargo. Temos critérios para DS2 e 3, depois uma leva para DS4 e depois para DS5 e 6. A gente tem certeza que essa medida ela é muito importante, vai melhorar a entrega que o governo tem que fazer ao cidadão, e isso vai ser um grande passo para a profissionalização cada vez maior da administração pública. Para evitar aqueles... Nós pegamos centenas de fantasmas pela administração, gente que ninguém sabe onde estava, e é tanta gente que você fica... Você não tem como mover um processo contra eles. É um negócio absurdo o descaso como esses cargos eram preenchidos em Brasília, quer seja ali por parte do governo federal, algumas estatais, é complicado o negócio, tá? Presidente, só uma coisa. Deixar claro que o presidente ainda modificou o decreto em seguida e gerou essa obrigatoriedade de cumprimento desse requisito, inclusive para os nomeados a partir da entrada do presidente, desde o dia 1º de janeiro. Então, estamos preparando documentação para todas as nomeações serem revisadas e quem não cumpriu os requisitos sairá do governo. E a gente foi colocado em governos anteriores, até lá, o Lula lá atrás, Lula, Dilma e tantos outros aí. Tudo bem. Aproveitar aqui, já que estamos no Chile, alguém pode estar questionando o que o Wagner Rosário está fazendo aqui, ele ali como ministro-chefe da CGU. Aproveitei, Wagner. Bem, a gente já havia marcado, inclusive o presidente retorna no sábado e eu permaneço, tem reuniões aqui segunda e terça, então na segunda a gente deve assinar um acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República do Chile, que é responsável, ela tem uma área responsável pela parte de transparência e anticorrupção no país, então nós vamos assinar um acordo de troca de informações. O governo chileno já vai passar um sistema completo que eles desenvolveram, que é uma base para o controle de agendas e para regulamentação do lobby no país, então nós vamos levar esse material todo para o Brasil e vamos iniciar uma troca de informações em todas essas áreas de corrupção, de transparência, de controle, e tenho certeza que a parceria, essas melhores práticas, tanto do Brasil quanto do Chile, com essa troca, esse câmbio de informações que nós vamos fazer, os dois países têm muito a ganhar. A nossa presença aqui também se justifica que nós vamos reunir, logicamente, com o presidente Piñera, tratarmos de vários assuntos e preparar o ambiente, o terreno para uma comitiva nossa da área de economia visitar o Chile, ou o pessoal daqui visitar o Brasil, para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento comercial aqui. Também, né, outros chefes de Estado devem se fazer presente, está tudo certo para que na Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru estejam aqui chefes de Estado. A questão da Unasul, que é o nome de fantasia do Folha de São Paulo. Então, o Folha de São Paulo é aquele grupo criado em 1990, né, com vários atores aqui da América do Sul, para tratar do quê? Né? Aquele grande acordo que os países de esquerda, entidades como, por exemplo, o grupo terrorista FARC, fazia parte desse grupo também, a FARC fez parte naquele momento também, então, os países se ajudando de modo que todos eles pudessem chegar um dia à presidência e transformar essa América do Sul aqui na grande pátria bolivariana dele. Grande Venezuela, né? Uma grande Venezuela. Uma aberração institucional em busca de piorar. Quer dizer, não dá para entender isso. Era uma instituição que estava buscando piorar os países da América do Sul até chegar ao nível de Cuba e da Venezuela. Então nós vamos botar um ponto final na Unasul, que sempre foi o nome de fantasia do Folha de São Paulo, e talvez criar aqui o que seria ProSul, tá? E que seria isso aí. Uma entidade que não vai ter contribuição financeira do país de ninguém, diferentemente aqui da Unasul. E o importante aqui, nós temos uma cláusula democrática para valer, diferentemente daquela lá
da Unasul. E deixa bem claro aqui, tá? Eu já falei, muita gente já ouviu falar. Quem puder, compre o livro do Pepe Mujica, lá, o ex-presidente do Uruguai. Uma Ovelha Negra no Poder, onde em duas páginas, 198 e 199, né, ele diz qual foi a trama que Brasil e Uruguai tiveram para afastar o Paraguai do Mercosul para que a Venezuela pudesse entrar. E ele diz claramente ali que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana, e desculpa aqui, general, segundo o livro, assessorada pela ABIN. Olha que ponto estava chegando o Brasil. Tá? Estão partindo para um regime semelhante ao da Venezuela. E ponto final. Então, o milagre está vivo. Outro também, né? Com toda certeza, o fato da minha eleição, que enfrentei muita gente aí que se diz saber de tudo e muito importante na política, com recursos financeiros, com tempo de televisão, etc. Nós conseguimos essa vitória, em cima, inclusive, de uma urna eletrônica, e nós vamos apresentar um projeto brevemente para que as eleições possam realmente ser auditadas no futuro, que essa agora também a gente não teria como auditar, se bem que eu acho que nós só ganhamos porque tínhamos muito voto, muita gente apoiando, fica muito difícil uma fraude em cima disso, e nós chegamos lá. Aí estamos aqui cumprindo uma missão de Deus, colocando gente boa ao nosso lado, competente, para poder exercer o nosso trabalho. E quando eu falo isso, tem um ministro do meu lado aqui, dois ministros do meu lado aqui, as prisões de autoridades no Brasil. Algumas já estão presas, né? Outras de forma aí preventiva sendo presas. Por que essas prisões, basicamente? É pela forma de buscar a governabilidade. É muito comum em alguns estados, em algumas prefeituras, se fazer a mesma coisa. O chefe do executivo, vou falar do presidente, né, da República, né, oferece Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, estatais e ministérios em troca de apoio. O que acontece no futuro? O que vocês estão vendo agora? Prisões de autoridades. Além de ineficiência do Estado e corrupção. Parte da empresa vira mexe, dá pancada em mim, né? Ele não está ouvindo o parlamento, ele não está conseguindo a governabilidade. Eu gostaria que a empresa me dissesse o que eu tenho que fazer pela governabilidade. Se é para conversar com o parlamentar, eu tenho que conversar. Acredito que em grande parte, a maioria deles, né, estão de acordo com a nossa proposta. Eu costumo dizer, né, se alguém tiver um ministro melhor do que o João Heleno lá para o GSI, é presente, pô. Presente. Pode conversar, né, João? Não tem problema nenhum. Né? Melhor que o Wagner Rosário, para ser junto também. Melhor do que o nosso Tarcísio, que é um capitão do Exército também, fez o IME e é concursado na Câmara dos Deputados. Lá na infraestrutura. Ele era da CGU também, João. Ele era da CGU também. Ele era da CGU? A ministra Tereza Cristina que ganhou o elogio do Trump. A Tereza Cristina levou o elogio do Trump, né? Que diria, né? É sinal que ela está no caminho certo. Inclusive, complementar a Tereza Cristina, que no dia de ontem ou anteontem, se não me engano, ela revogou 2 instruções normativas que permitia o Brasil importar bananas do Equador desde 2014. O negócio fica esquisito, uma banana que roda 10 mil quilômetros, cuja inspeção fitossanitária era feita com o Equador, e andava 10 mil quilômetros, via canal do Panamá, chegava no Porto do Santos, subia a serra, e fica difícil entender como é que poderia ser essa banana chegar de forma competitiva lá, e uma preocupação não só pessoal do Vale do Ribeira, bem como os bananicultores de todo o Brasil. E ainda, né, nós sabemos que o Equador tem alguns problemas com a fruta, com o buco da banana, a cigatoca negra, tá? Esses problemas todos que ficava difícil a gente aceitar isso aí. Isso foi feito em 2014 no governo Dilma Rousseff. Com todo respeito ao Equador, vamos buscar fazer parcerias em outras áreas, mas ficava difícil realmente a gente entender esse acordo para importar bananas dessa forma do Equador. Bem, viram aqui, fui massacrado anteontem na TV Globo, há mais de 10 minutos, falando do índice de aprovação meu. Diz que eu caí 15 pontos, em primeiro mandato, os últimos presidentes eram o pior possível. Eu quero dizer a todos vocês que esse índice de aprovação tem a mesma credibilidade que as pesquisas eleitorais. Vai lembrar que no ano passado o mesmo instituto falou, prezado Rego Barros, que eu perderia para todo mundo no segundo turno.
Até o Hélio aqui, foi uma surpresa, você é mais votado do Rio de Janeiro? Com certeza. O Hélio aqui eu conheço há 20 anos, sempre que pode me acompanha, está aprendendo muito também, e é uma pessoa que brevemente estará em condições de 100% aí, discutir temas importantíssimos no parlamento. Isso eu estou falando porque ele sabe que ele é inexperiente, chegou lá agora, tem muito a aprender ainda, e essa viagem está sendo muito boa para ele. Foi o mais votado do Rio de Janeiro. Quanto é que você gastou na campanha? Gastou saliva e o meu nome, né? Hélio Bolsonaro, é meu irmão. Imitação de sapato. É meu irmão, pode acreditar aí, pessoal. É meu irmão, acredita aí, pô. Sem discriminação, sem preconceito, é meu irmão, pô. Bem, entregamos de ontem a proposta da Previdência dos militares. O que eu falei naquela mesa ali, depois o presidente Rodrigo Maia falou a mesma coisa, né? Tem que levar em conta não só o que foi apresentado agora, tá? Mas o que estava também apresentado, né, pelo governo Michel Temer não, Fernando Henrique Cardoso, em 2000, uma medida provisória, que o número dela atualmente é 2215, ela originariamente foi de dezembro de 2000, com outro número, não tem nada a ver, mas é MP 2215, que retirou todos os direitos militares, basicamente todos os direitos militares. E mais ainda, naquele momento, ia ser discutida uma previdência parecida com essa que está aí. O que aconteceu? Foi aprovada apenas, que foi a medida provisória, a dos militares. Os demais ficaram fora dela. Então, para levar em conta e fazer uma análise séria do que foi proposto agora, tem que levar em conta o apresentado também em 2000, que não foi votado até hoje. Você pode falar, mas a MP não foi votada até hoje? É porque, se não me engano, em 2001, 2002, mudou a forma de tramitação de medida provisória, e a partir daquele momento, as MPs anteriores ficaram tidas como congeladas, e elas ficariam em vigor até que o Congresso votasse ou quando o governo federal retirasse. Se eu, porventura, retirar Rego Barros, 2 militares aqui, 3, 4 militares aqui, todo mundo aqui tem um passado militar aqui. Se nós, por exemplo, tínhamos poder para retirar essa medida provisória, os militares teriam um aumento de uns 300% e voltariam todos os direitos. Logicamente, não podemos ser responsáveis a esse ponto. Mas leve em conta que foi que nós perdemos lá atrás. E mais ainda, né? Ninguém está brigando por direitos aqui. O artigo 7º da Constituição fala dos direitos. E nós não temos direito à greve, direito o que mais? Hora extra, ter sindicato, a filiação político-partidária, hora extra, repetindo aqui. Não queremos tratar desse assunto aqui, que as Forças Armadas é algo realmente muito especial, que tem um valor enorme para a democracia em qualquer país do mundo. Quem acha que eu estou errado, quem é que garante aí o governo Maduro, lá, ou a ditadura Maduro? Sem dúvida, tem a adesão das Forças Armadas, dos 2.000 generais que eles conseguiram promover e que estão totalmente comprometidos com o governo falido, com um país destroçado e que infelizmente não consegue sair dessa situação pelo suporte dado pelas Forças Armadas ao presidente Maduro. A questão da previdência militar também. O Hélio é um subtenente do Exército da Reserva, mas é um deputado federal. Tá? Foi convidado pelo ministro da Defesa para conversar sobre essa questão, para ter um sentimento do que está acontecendo. Aí teve aquela história do Sargento Mor. Particularmente, eu acho, o seu Hélio, né? Eu acho que acha a mesma coisa, que seria bem-vindo, mas o impacto, né, sem uma informação antes, criou um mal-estar no círculo de subtenentes e sargentos, de modo que o ministro da Defesa, ouvindo os seus comandantes de força, com participação de todos nós, estava presente todo mundo aqui, menos aqui o Wagner e o Rosário, foi a conclusão que tinha que ser retirado e ele continua em estudo, porque quem sabe para o futuro, caso haja realmente interesse da força e depois da guerra, depois da informação ser bem trabalhada nesse sentido, a gente apresentar lá na frente a proposta para a criação da figura do Sargento Mor. Então a participação do Hélio foi importante também, dando assim, a sua opinião de forma bastante modesta na questão da reforma, da proposta de reforma da Previdência das Forças Armadas. Quer falar alguma coisa? Eu acho que o senhor abordou exatamente os pontos essenciais. Eu gostaria de reforçar que as Forças Armadas têm por parâmetro hierarquia e disciplina. E a hierarquia e disciplina precisa ser a todo tempo
pensado acima de quaisquer outras questões. E foi referendada essa hierarquia e disciplina a partir da orientação e da liderança do nosso presidente. Deixo bem claro que qualquer decisão minha, eu ouço qualquer ministro da área, não tomo sozinho, até porque eu posso errar. Tá? Isso aí eu tenho que ter responsabilidade, é óbvio. Então, até com a Damares, por exemplo, pode achar que é uma ministra com importância não muito grande, tá? Mas tem importância. A Damares é uma ministra que trata aí da questão de família, direitos humanos, tá? E converso muito com ela e está fazendo um trabalho excepcional lá no seu ministério. Tá? O Wagner Rosário, a mesma coisa. Qualquer ministro, quantas vezes eu tenho conversado com o Tarcísio da Infraestrutura, a questão da BR-163 no Pará, passou o carnaval lá, foi lá, ver o que está acontecendo, se não me engano, tem uns 40, 50 quilômetros que nunca foi asfaltado. É um compromisso dele, conversando com o ministro da Defesa, Fernando, acabando o período da chuva, que meados de maio acaba o período da chuva, o Exército vai entrar com tudo lá para asfaltar esse pequeno pedaço, ajudando em muito escoar o que é produzido ali no centro-oeste. Então, o nosso trabalho é esse, conversar e chegar aí à conclusão do que podemos ser feito. E tudo que esse governo puder fazer, tudo será feito. Logicamente, vocês sabem que estamos quebrados, né? Nós temos uma dívida interna de quase 4 trilhões de reais, pagamos de juros aí, por ano equivalente a um plano Marshall, aquele que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Temos o problema do inchaço de servidores em algum local. Eu não posso falar apenas do governo federal. Tem muitos estados que têm problemas, muitos municípios que também têm problemas. E daí entra a reforma da Previdência. Eu, no fundo, não gostaria de fazer a reforma da Previdência, mas se não fizesse, estaria agindo de forma irresponsável. Que em 2021, 2022, o Brasil vai parar se não fizer essa reforma. E, infelizmente é isso. Por outro lado, uma vez aprovada a reforma, que vai ajudar todos no Brasil, ela vai cobrar menos quem ganha menos, mais quem ganha mais, vai equalizar o teto da Previdência, vai dar uma arrumada muito boa nessa questão, e ato contínuo, conforme acertado com o Paulo Guedes, a ideia dele, montou uma excelente equipe de economistas. Algumas medidas já estão sendo tomadas, vão ser aceleradas após a reforma da Previdência, que é a desburocratização, tirar o peso do Estado de cima de quem produz, fazer o possível para deixar aqui que a economia flua livremente. É o que vai nos tirar da situação que nós encontramos. Porque é difícil ser patrão no Brasil. É difícil ser empregado? É difícil ser patrão? Mas mais difícil ainda é ser desempregado. Isso daí, esse cara não tem direito nenhum. E nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Cada vez exige mais uma formação intelectual de quem vai ao mercado de trabalho. E a nossa educação vai mal. Não quero eu que de uma hora para outra resolva a questão da educação, mas estamos fazendo o possível para mudar. Hélio, dá uma boa noite para meus Hélio. Olá, amigos. Pode ter certeza que vamos mudar o Brasil de verdade. Dá um voto de confiança, com esse viés de direita, vamos botar o Brasil no rumo certo. Wagner. Só agradecer, presidente, a oportunidade de participar. Muito obrigado a todos. Temos o jantar agora. Amanhã começa essa atividade aqui no Chile. Presidente, queria falar rapidamente sobre a reforma da Previdência, que não é a reforma da Previdência, é uma nova Previdência, como tem insistido o ministro Paulo Guedes. Aqueles que assistiram já um discurso do ministro Paulo Guedes testemunha a seriedade com que isso foi planejado. Eu gostaria de fazer um apelo patriótico aos parlamentares e aquela parte da imprensa que sempre criticou o toma lá da cá, a troca de favores, que façam, a partir de agora, um exame de consciência e, ao invés de publicarem notícias sem comentários, comentem a necessidade de nós mudarmos esse conceito no Brasil. Isso é uma coisa que nós temos quase que como cultural. Nós temos a obrigação de mudar isso. A imprensa pode ajudar muito. Precisa atuar patrioticamente, mostrando o que está acontecendo para que essa troca de favores, esse toma lá da cá, não volte à nossa política. Nós tivemos uma renovação relevante no Congresso, vamos aproveitar e vamos fazer uma nova Previdência, que é o grande passo para o novo Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa noite e até quinta-feira da semana que vem.